No Natal de 1961 era realizado o Concílio Vaticano II. Esse concílio tinham ótimas intenções, bons intuitos, entre elas combater o comunismo que crescia em vários países do mundo, tinha a intenção de modernizar a igreja no ponto que ela haviam já vários meios de comunicação crescendo, a TV, entre outros, e a igreja precisava, na visão desse concílio, né, na época o Papa era o João XXIII, na visão do concílio precisava adequar os meios de evangelização. O que acontece é que a consequência do Concílio Vaticano II acabou sendo trágica para a igreja, até chegar nesse ponto que nós estamos hoje, que é um ápice realmente de cisma, de divisão dentro da igreja. Ele acabou tendo todas essas consequências muito nefastas para a igreja católica. O que ele acabou gerando? Ele acabou gerando uma diminuição do número de confessionários, da frequência aos domingos nas missas, e a migração, né, de muitos fiéis. Houve um crescimento exponencial das igrejas evangélicas, isso tudo com o enfraquecimento da igreja católica. E entre outras coisas, né, outras consequências, a igreja, se a gente olhar historicamente, todas as revoluções que ocorreram na humanidade, que impactaram a política, a sociedade e a fé, a maneira, os costumes, a cultura das pessoas, todas elas, as grandes revoluções, como a Revolução Francesa, em 1789, a própria Reforma Protestante, na Idade Média, todas essas revoluções, elas tinham um intuito realmente de enfraquecer a Igreja Católica e favorecer determinados grupos de poder e os adversários, os inimigos históricos da Igreja Católica. Então, infelizmente, de uma intenção boa, de uma motivação muito nobre e de uma belíssima redação, dissertação do Concílio Vaticano II, infelizmente acabou tendo um efeito inverso. Foi através daí que se diz, né, que entrou a fumaça de Satanás na igreja. Então, a gente vê que realmente mudaram de lá para cá, de 1961 para cá, muitas coisas ocorreram na sociedade, muitas revoluções, a Revolução Estudantil, na França, em 1968, o feminismo tomou um estágio, corpo muito forte. Isso acabou, as leis de divórcio, antifamília, entre outros, muitas leis que até hoje algumas leis não têm hoje o menor cabimento de existir, mas tudo isso vem enfraquecendo a família, o enfraquecimento da igreja. Quando a igreja se enfraqueceu, perdeu muito da tradição, dos ritos tradicionais. Até aí tudo bem, né? A missa era em latim, mas passar a ser na língua nativa de cada país não é um problema. A questão é que isso acabou, muitas coisas tradicionais, até o ponto hoje do Papa Francisco acabar com a missa tridentina, que é uma missa que tem todo um significado espiritual importantíssimo para a igreja. E cada missa que é celebrada, ela é a representação do sacrifício da paixão de Cristo. Ela realmente ali não é um momento para se contemplar a morte de Cristo, a paixão toda, né? Então, é muito notório, muito visível ver as consequências que gerou o Concílio Vaticano II, enfraquecendo a igreja, favorecendo revoluções comportamentais, culturais na família, infelizmente até chegar ao ponto que chegou hoje. Outra questão muito visível, né, muito evidente que ocorreu é a relativização da verdade com esse falso ecumenismo que foi sendo implementado, e de você tomar todas as religiões como verdadeiras e você relativizar a verdade de Cristo. Isso também acabou enfraquecendo muito a igreja. Depois, claro que de lá para cá houve papas como o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, que eles tentaram resgatar a tradição da igreja, resgatar a tradição, o conservadorismo da igreja, mas eles já tinham muita dificuldade com isso. E a igreja acabou sendo permeada por questões, por interesses políticos, né? Então, quando entra realmente o inimigo dentro da igreja, ele entra... A igreja hoje ela é politizada, ela é dividida por ideologias. E historicamente, a igreja nunca se posicionou a favor de um lado ou do outro. Na verdade, existe aquilo que é mais razoável, enfim, mas existe
uma neutralidade em relação a ideologias, até porque a nossa fé cristã, ela está além das ideologias, ela está acima das ideologias. E tentaram combater o comunismo, a um certo ponto houve um freio no mundo todo em relação a isso, mas a gente vê que agora, nesse momento, a forma de governo totalitária em muitos países, ela se assemelha ao comunismo, e a gente vê que a derrocada realmente da Igreja Católica, apesar desses papas terem feito um ótimo trabalho, fizeram de tudo. Agora, Papa Francisco, ele é muito contestado, eu já fui a favor dele, contra ele, é difícil formar exatamente uma opinião, até porque existem muitas pressões políticas internas dentro da igreja, desses grupos, né? Esses grupos que são ligados a essas questões de poder, enfim, de influência. E com essa divisão, isso gera realmente, isso faz com que a igreja fique uma igreja política, politizada, ela não tem mais aquele viés tão espiritual. E isso vai acabar sendo resgatado com tudo que está acontecendo, com o triunfo do Imaculado Coração de Maria, a igreja vai ser resgatada e vai ter de volta a sua essência espiritual, a essência de Cristo, que está sendo perdida, praticamente dizimada. Então a gente vê o crescimento todo da desordem nas famílias, nas leis e tudo, deve-se ao enfraquecimento da Igreja Católica, sem desmerecer outras igrejas, que tem igrejas, eu vejo igrejas evangélicas, presbiterianas, que têm realmente pessoas com o Espírito Santo, pessoas que realmente seguem, que buscam a palavra de Deus, mas a igreja, o significado da missa, da tradição, do conservadorismo, que é manter a verdade de Cristo na Eucaristia, enfim, na missa, em todos aqueles rituais, isso se perdeu muito, e isso não por acaso enfraqueceu a igreja, enfraqueceu o mundo todo espiritualmente, a própria concepção de família, de valores essenciais do ser humano.